Pessoal, tudo bom? Eu recebi algumas dúvidas sobre doença de Parkinson no Instagram e eu vim aqui tentar responder algumas dessas dúvidas e algumas perguntas comuns que as pessoas têm sobre doença de Parkinson. Então, em primeiro lugar, quais são os sintomas da doença de Parkinson? A doença de Parkinson, a gente tem os sintomas motores e os sintomas não motores. Os sintomas motores, o sintoma mais importante motor é a bradicinesia. O que é a bradicinesia? A bradicinesia é uma lentidão dos movimentos, uma dificuldade de manter a velocidade do movimento. Isso acaba afetando a destreza, acaba dificultando os movimentos finos dos pacientes. Outro sintoma motor é a rigidez. Então, um aumento do tônus dos membros, o membro fica mais rígido, mais duro, né? A gente tem o tremor, em geral um tremor de repouso, ou seja, um tremor que aparece mais quando a pessoa está parada, está sentada, sem usar as mãos. E a gente tem a instabilidade postural, uma dificuldade de equilíbrio, de manter a postura, e pode acabar dando quedas. Esse é um sintoma um pouco mais tardio na doença de Parkinson. Acontece quando a doença está mais avançada. Então, os motores, eles são assimétricos também. Então, sempre tem um lado que é pior do que o outro. Em geral, esse lado pior continua pior no decorrer da doença. Fora os sintomas motores, a gente tem os sintomas não motores. E aí, os sintomas não motores mais comuns são a anosmia, né? A anosmia é uma dificuldade de sentir o cheiro das coisas, que acaba, às vezes, até dando uma dificuldade de sentir o gosto também das coisas, porque você não sente o cheiro da comida, o gosto fica alterado também, o paladar fica alterado. Constipação também é um sintoma não motor muito comum na doença de Parkinson, prisão de ventre, né? Algumas alterações de sono também são bem comuns. O mais comum deles é o transtorno comportamental do sono REM, que é durante o sono a pessoa acaba se mexendo ou falando durante o sono, acaba agindo os sonhos que está tendo. Algumas alterações dermatológicas também podem aparecer na doença de Parkinson. A dermatite seborreica é uma alteração dermatológica muito comum na doença de Parkinson, né, que é a caspa. Uma outra pergunta, o Parkinson é hereditário? Quais são as causas de Parkinson? Então, assim, sim e não. Existe a doença de Parkinson monogênica, né, que é assim, o gene que causa a doença, que se passada para o filho vai ter a doença. Isso é a doença de Parkinson monogênica. Isso é uma minoria dos casos de Parkinson. Então, menos de 10% das doenças de Parkinson são causadas por um gene só. A gente tem alguns genes que aumentam o risco de doença de Parkinson. A gente sabe que alguém que tem um familiar com Parkinson tem uma chance de 2 a 3 vezes maior do que uma pessoa que não tem, de ter em algum momento doença de Parkinson. Mas é isso, assim, os genes, muitas vezes, a gente nem sabe quais são muitos desses genes que aumentam esse risco, né? A gente sabe de alguns deles, mas provavelmente é uma coisa mais complexa que envolve muitos genes, né? O que a gente sabe é isso, assim. Existem alguns genes que causam a doença de Parkinson e que, se herdados, vão dar a doença de Parkinson. E existe uma chance maior, mas que não é certeza, quando você tem um parente com doença de Parkinson. O fator de risco mais importante para a doença de Parkinson, na verdade, é a idade. Então, idade é o fator de risco mais importante para a doença de Parkinson. Existe o Parkinson em pacientes mais jovens. Em geral, esses casos genéticos monogênicos, eles são mais frequentes nesses pacientes que têm Parkinson pelos 30 anos, 40 anos. O mais comum é o Parkinson começar lá pelos 60 anos. Mais de 3/4 dos pacientes vão ter Parkinson depois dos 65 anos. Então, assim, isso reforça que a idade é o fator de risco mais importante para a doença de Parkinson. Os homens, em geral, são um pouquinho mais afetados do que as mulheres, né, numa proporção de 1,5 para 1. A história familiar, eu já disse, né, tem 2 a 3 vezes a mais de risco de Parkinson. E outro fator de risco são fatores ambientais. Os fatores ambientais, um fator ambiental muito importante para a doença de Parkinson são os pesticidas. Então, assim, pessoas que moram em zonas rurais, que bebem água de poço, que trabalham em fazendas, têm um risco aumentado de doença de Parkinson, provavelmente por causa de
exposição a pesticidas, a agrotóxicos. E tem vários agrotóxicos que são envolvidos em risco para a doença de Parkinson. Fora isso, a gente tem um risco um pouco maior em quem tem exposição a cobre, a chumbo e a manganês, em geral porque vive em zonas industriais. E poluição e consumo de laticínios também são outros fatores de risco. Tem uma coisa curiosa que o cigarro é um fator protetor para Parkinson. Então, assim, as pessoas que fumam têm menos chance de desenvolver a doença de Parkinson. O café também é um fator protetor. Então, quem toma café tem um risco um pouco menor de ter Parkinson. E fora isso, um outro fator protetor importantíssimo é o exercício físico. Outra pergunta, quais são os primeiros sinais da condição? A gente tem sintomas pré-motores, que a gente chama, que em geral são as primeiras manifestações da doença. Em geral acontecem antes de a gente ter os sintomas motores, quer dizer, a lentificação ou o tremor, que a gente falou antes. Os sintomas pré-motores, às vezes podem ser anos, ou até, às vezes, décadas antes do Parkinson. Então, assim, o paciente, quando começa a ter os sintomas motores da doença de Parkinson, em geral, já tinha uma dificuldade para sentir cheiro, já tinha uma constipação, já tinha algumas alterações de sono, né, o transtorno comportamental do sono REM. Pessoas com Parkinson têm necessariamente tremor? Todo mundo que tem Parkinson tem tremor? A resposta é não. Tremor é um sintoma muito comum na doença de Parkinson. Então, 70% a 80% dos pacientes têm tremor, mas tem uma grande parte dos pacientes, até 1/3 aí dos pacientes, que não tem tremor. Tem só aquela dificuldade de destreza, lentificação dos movimentos e rigidez. O tratamento do Parkinson é só medicamentoso? A resposta é não. As medicações são muito importantes na doença de Parkinson, mas elas não são o único tratamento, né? A gente tem uma parte de tratamento não medicamentoso é fundamental na doença de Parkinson. Eles o mais importante, com certeza, é a reabilitação. Né? Então, é muito importante que esses pacientes façam exercício físico, façam fisioterapia. Fonoaudiologia também é muito importante para trabalhar a fala. E terapia ocupacional também pode ser muito útil para esses pacientes. Além disso, o acompanhamento nutricional é importante para orientar a alimentação para esses pacientes. Educação sobre a doença, saber sobre a doença, saber quais são os sintomas, quais são os... Isso é uma parte muito importante do tratamento, que o paciente saiba sobre a doença. E, além disso, é importante que o paciente tenha um suporte social e emocional também, né? Então, grupos de suporte às vezes ajudam bastante, né? Grupos de associações de pacientes com doença de Parkinson. Às vezes, os pacientes precisam de ajuda de um assistente social. Um psicólogo também, às vezes, é importante para esses pacientes. E, além disso, é importante que quem tem Parkinson tenha uma atividade social mantida, né? Então, uma convivência social, convivência na comunidade, com socialização, isso é importante para os pacientes. Se vocês tiverem mais perguntas sobre doença de Parkinson, comenta aqui que eu tento responder em um outro vídeo. E me segue aqui para ouvir mais sobre doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento e também neurologia em geral. Um abraço.